Olá, queridos alunos do nono ano da Rede Miguel Couto. Tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tranquilo? Que vocês estejam também estudando, assistindo às nossas aulas e que vocês já tenham realizado e tido grande sucesso, grande êxito na nossa avaliação bimestral, que foi feita com muito carinho. E não venha me dizer que estava difícil, porque não estava difícil. Matéria que eu cobro em prova é matéria que eu trabalho em sala de aula e eu vou comprovar agora com a correção, beleza? O que eu vou fazer com vocês aqui hoje? Eu vou corrigir as 15 questões, tranquilo? Eu vou pontuar as opções corretas, vou tentar aprofundar um pouco o conteúdo para vocês visualizarem a relação com o conteúdo que foi trabalhado. E eu queria destacar também que grande parte dessas questões que eu coloquei na nossa prova são questões de vestibular ou questões adaptadas diretamente do vestibular. Poucas são as questões que eu criei, ou seja, questões de minha autoria. Eu valorizo muito isso porque a gente tem na Rede Miguel Couto um intuito muito grande de preparar vocês para o vestibular. Além disso, vocês têm uma visão de que o vestibular é algo impossível muito longe de vocês. E eu vou mostrar para vocês que no nono ano vocês têm condições de fazer uma bela prova de vestibular desde já. Beleza? É só estudar, é só assistir as nossas aulas com carinho, estudar em casa e ter muita atenção nos detalhes das questões. Beleza? Então vamos lá, nono, vamos corrigir a nossa prova. Primeira questão, questão de vestibular. Cresce a proporção de latinos nos Estados Unidos. Já se sabe que a população latina está mudando a face dos Estados Unidos. E os números confirmam, a cada 30 segundos nasce no país uma pessoa dessa origem. Os latinos são 14,2% da população, 40 milhões de pessoas. De acordo com os dados do censo americano, os latinos representam o segmento mais jovem da sociedade americana. O texto faz referência ao aumento da proporção de hispânicos na população estadunidense, além da imigração elevada. Esse aumento é consequência direta do seguinte aspecto demográfico característico desse grupo. Primeiro, eu quero destacar para vocês, hispânicos são os de origem latino-americana, tranquilo? Que ingressam nos Estados Unidos principalmente pela fronteira com o México. Muitos de forma ilegal, porém, os seus filhos têm nascido em território americano, obviamente tendo a cidadania americana, beleza? Isso vai mudando um pouco da política americana, porque você já tem 14% da população de latinos. Então você já imagina o quê? Que esses 14%, tendo aqui, vamos dizer, metade em faixa etária que pode ter direito ao voto, acesso ao voto, essas pessoas já vão começar a mudar talvez o rumo de algumas eleições nos Estados Unidos. Por quê? Não vão apoiar um candidato que vá contrário aos imigrantes, que vire os olhos para os imigrantes, que não crie uma política governamental de apoio aos imigrantes. Tranquilo? E o presidente atual é um presidente que atacou muito os imigrantes, desde o início da sua campanha até os seus quase 4 anos de governo. As eleições americanas serão agora no final do ano e é importante vocês acompanharem isso. Voltando para a questão, qual é o aspecto demográfico que é consequência direta dessa característica? Letra A estrutura etária associada a altas taxas de natalidade. Essa é a minha resposta correta. Por quê? Uma população que não tem acesso aos meios de saúde de forma eficiente. Tranquilo? Ou uma população que não tem acesso a um emprego, uma renda melhor, a boas condições de vida. São populações vulneráveis que tendem a apresentar uma maior taxa de natalidade. Você comprova isso não só com os dados americanos, você comprova isso com a realidade no nosso país. Áreas mais carentes tendem a ter taxas de natalidade mais elevada. E por mais que você diga, professor, estamos no século 21, 2020, tudo globalizado, nós temos acesso à internet, coisa e tal, ainda tem pessoas que estão isoladas dessas ferramentas, isoladas dessa globalização. Não esqueçam, a globalização ela não atinge a todos os países e a todos os povos de forma igual, ok? Essa seria a resposta correta à letra A.
A número 2, no caso da história americana, um dos eventos mais retratados pela memória social é, sem dúvida, a chamada Marcha para o Oeste. Mesmo antes do surgimento do cinema, esses temas já faziam parte das imagens da história americana. A fronteira foi um tema constante dos pintores do século XIX. A imagem das caravanas de colonos e peregrinos, da corrida do ouro, dos cowboys, das estradas de ferro cruzando os desertos, dos ataques dos índios marcam a arte, a fotografia e também a cinematografia americana. Entre os fatores que motivaram e favoreceram a Marcha para o Oeste, você tem letra A como resposta correta. A possibilidade de as famílias dos colonos tornarem-se proprietárias, o que também atraiu imigrantes europeus. Isso foi uma política dos Estados Unidos que atraiu essa população e vocês sabem o nome dela, tranquilo? Que é o Homestead Act. Vocês viram isso na aula sobre a expansão do território americano e eu também falei um pouquinho sobre essa questão política, essa política de expansão territorial e ocupação do oeste dos Estados Unidos. Beleza? Questão 3. O que assistimos atualmente no mundo capitalista é muito mais do que uma simples crise financeira ou creditícia. Assistimos na atualidade ao início do processo de colapso de uma etapa específica do capitalismo. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos, no setor imobiliário dos subprime, e a qual se estendeu a todo o sistema financeiro e ao setor da economia real, é só o princípio desse processo. Aqui a gente está falando da crise do capitalismo de 2008. Uma crise imobiliária que iniciou lá nos Estados Unidos e se espalhou por todo o planeta. Eu falei isso também na nossa aula, hein? Durante a análise sobre a crise financeira do capitalismo, o autor afirma que ela se estendeu a todo o sistema financeiro e ao setor da economia real. Isso significa dizer que a crise econômica em questão, lembrando que era uma crise especulativa, tranquilo, uma crise relacionada a financiamentos imobiliários, mas que chegou ao campo real, falência de bancos, desemprego, falência de diversas empresas e uma crise que saiu do ramo das ações, dos ramos especulativos e chegou a todas as partes do mundo. E o que significa então dizer que essa crise se estendeu a todo o sistema financeiro e ao setor da economia real? Letra A. Manifesta-se em setores específicos da economia, não afetando o macro funcionamento da economia. Pelo contrário, afetou todo o funcionamento da economia global. Letra B. Ocorre na esfera especulativa, bolsas de valores, ações, empréstimos, gerando prejuízos apenas no campo da economia dos bens materiais. Contradição total essa opção, nada a ver. Letra C. É resultante das trocas comerciais não só do sistema capitalista, mas de toda a estrutura da sociedade moderna. Não é uma crise de trocas comerciais, ok? Materializa-se tanto na esfera especulativa das bolsas, quanto no campo das atividades econômicas básicas. Essa é a opção correta. Se você tem uma crise imobiliária, você impacta direto alguns setores econômicos, como a construção civil. Consequentemente, você gera desemprego diretamente ou indiretamente, ok? Então sai de uma esfera especulativa até as atividades econômicas básicas. E a letra E poderia ser evitada se houvesse uma maior integração entre o capitalismo financeiro e o capitalismo real. Não, existe a integração. O que não havia até então de forma mais eficiente era uma observação, uma presença, uma fiscalização do Estado. É a política neoliberal se disseminando e trazendo o Estado para cada vez mais distante do controle desse ramo especulativo, desse capitalismo financeiro, ok? Então a resposta correta é a letra D. Próxima questão. O empresário Henry Ford foi um gênio e também um homem cheio de contradições. Abriu as portas de suas fábricas para homens de diversas partes do mundo. Foi capaz de dobrar o salário mínimo da sua fábrica, atraindo a fúria de seus rivais, mas colocou um capanga para liderar. À base do medo, sua indústria contratou um navio para levar pacifistas à Europa para tentar acabar com a Primeira Guerra, mas apresentava um antissemitismo que lhe rendeu elogios de Adolf Hitler. O texto trata de Henry Ford, empresário responsável pelo Fordismo, termo esse que pode ser definido como
é um modelo produtivo. Eu falei com vocês sobre a industrialização americana e sobre o modelo fordista. E de que forma podemos definir o Fordismo? Letra A. Sistema produtivo que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em múltiplas tarefas. Não, uma tarefa. Um processo industrial em que há produção em série, linhas de montagem e produção em massa. Sim, essa é a característica da linha de produção fordista, do modelo produtivo fordista. Uma produção acelerada, com uma esteira, com uma linha de montagem e uma produção em massa, uma produção em série, aonde você tinha uma rigidez, tanto na atuação do trabalhador, quanto nos produtos que eram ali produzidos. Hoje você tem algo muito mais flexível. Quando a gente fala de terceirização na letra C, é uma relação trabalhista flexível, que vem do toyotismo. Quando a gente fala na letra D, altíssimo grau de informatização e automação, isso é mais ligado ao toyotismo e também uma mão de obra mais qualificada. E na letra E, um sistema de administração que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. Ou seja, o just in time, fazer sob encomenda, que também é uma característica do toyotismo, que é o modelo que vai suceder, que vai superar, vai romper com a prática fordista em grande parte das indústrias mundo afora, beleza? Então, quando a gente pensa em Fordismo, a gente tem a letra B como a resposta correta. Próxima questão. A costa oeste dos Estados Unidos apresenta, letra A, polos tecnológicos na região conhecida como Vale do Silício, que combina universidades e empresas. E a resposta correta. A gente estudou aqui o Vale do Silício, uma região de alta tecnologia, onde se desenvolve tecnologia de ponta e a ligação muito estreita entre universidades e centros de pesquisa com o quê? Com toda aquela produção de mão de obra qualificada, tranquilo? E o repasse dessa mão de obra para aquelas empresas que ali estão, como o Google, o Facebook, a Apple, a Microsoft, beleza? A questão 6 também sobre os Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos sobre é incorreto afirmar. Vamos lá. Vamos na letra E? Dê uma lida em todas as opções. Todas estão corretas, exceto a letra E. Olha o que diz a letra E. Apesar da grande dependência de carvão e petróleo, e em menor grau de minerais metálicos, o país ainda é responsável pela maior produção industrial do mundo. Não, os Estados Unidos não é o país que mais produz itens industrializados do mundo. Não está tão longe do primeiro, mas o país que mais produz itens industrializados no mundo, atualmente, é a China, beleza? E como ele pede, marque a opção incorreta, a incorreta seria a letra E, beleza? Número 7. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria e pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? Eu dei uma contextualizada para vocês do que era a Guerra Fria e falei sobre a corrida armamentista, também a corrida espacial, que ocorria entre as duas superpotências, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Então, quando eu penso em Guerra Fria e uma definição, eu chego na letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Dois países que saíram vitoriosos e a partir de então começaram num embate geopolítico que se estendeu até quase o final do século XX. Ok? Com o fim da União Soviética, você teve também o fim da Guerra Fria e uma nova ordem mundial. Você saiu de um mundo bipolar, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, do lado o capitalismo, do outro o socialismo. Ok? A próxima questão é a questão 8, que fala sobre a guerra ao terror. A guerra ao terror tem seu início atrelado a qual fato importante?
nos Estados Unidos? É o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Um atentado que tinha como objetivo atingir o coração econômico, político e militar dos Estados Unidos. A Casa Branca, o Pentágono e as Torres Gêmeas. O poder econômico dos Estados Unidos, os três poderes estavam baseados nessas três localidades. O Pentágono foi atingido, a Casa Branca não, e as Torres Gêmeas vieram ao chão. Ou seja, foi um atentado de grandes proporções, o maior da história da humanidade, que provocou fortes reações dos Estados Unidos. Dali saiu a Guerra ao Terror e também a Guerra do Afeganistão e, posteriormente, em 2003, a Guerra do Iraque, além do envio de tropas americanas por diversas partes do mundo, com um foco muito maior no Oriente Médio, tudo atrelado a esta guerra ao terror, ok? A questão 9, que fala sobre os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, o que nós podemos afirmar? Exceto o quê? Soja, milho e trigo são cultivados principalmente nas planícies centrais? Sim, essas planícies centrais favorecem a mecanização dessa atividade. Na costa oeste, onde o clima é mais quente, desenvolveram-se cultivos de frutas? Sim, principalmente na região mais ao sul da costa oeste. Na pecuária leiteira, a pecuária leiteira se desenvolveu com a utilização intensiva da mecanização, especialmente para ordenha. Sim, toda a agricultura e pecuária americana ela é altamente mecanizada com uma elevada produtividade, se comparado com outras partes do mundo, inclusive alguns setores no Brasil. Letra D. As extensas planícies do oeste foram fundamentais para a criação de bovinos. Sim, novamente as planícies favorecendo uma atividade. Não é aconselhável você utilizar o quê? Áreas montanhosas para a criação de gado. Letra E. Apresenta uma forte dependência de importação de insumos para a agricultura, em especial oriundos do Brasil e da China. Não. Os Estados Unidos produzem muitos insumos, fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas que são utilizadas tanto na pecuária quanto na agricultura. Beleza? Então a resposta errada é a letra E. Beleza? Questão 10. Durante a colonização dos Estados Unidos, o sistema agrícola implantado especialmente na produção de algodão era, lembrando que ao norte você tinha as colônias do norte industrializando-se e ao sul as colônias do sul que eram agroexportadoras e utilizavam um sistema de produção chamado de plantation. Tranquilo? Grandes propriedades, mão de obra escrava, voltado para exportação e a produção baseada em um item, uma monocultura, que era do algodão, ok? E quem se beneficiava com esse sistema? A sua metrópole, a Inglaterra, que estava iniciando o seu processo de industrialização, tendo as indústrias têxteis como a principal indústria naquele primeiro pontapé da indústria no mundo, ok? Próxima questão. Sobre o Canadá, podemos afirmar, exceto letra A, é um país rico em recursos naturais, com agricultura moderna e parque industrial completo? Sim. Apresenta forte dependência das relações econômicas com os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos o principal fornecedor de petróleo para o vizinho ao norte? Não, é o contrário. É o Canadá que é o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Obviamente, a proximidade geográfica favorece essa relação comercial. Beleza? Então a resposta errada e a resposta, obviamente, correta, já que eu peço, exceto, é a letra B. Pulando para a questão número 12, sobre os belts industriais dos Estados Unidos. Podemos afirmar, letra A, que na região Nordeste temos uma manufacturing belt em razão da grande concentração industrial recente, com destaque para as atividades relacionadas a tecnologias de informação. Não! A região Nordeste dos Estados Unidos é uma região de concentração industrial antiga, de uma industrialização antiga, tranquilo? E essas tecnologias de informação elas estão lá no Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos. Letra B. O Vale do Silício detém um importante parque industrial onde estão as indústrias de alta tecnologia. Tá certo. Vamos ver o resto.
Os belts americanos estão concentrados na costa leste, com destaque para as atividades ligadas às indústrias de base e aviação. Não. Principalmente na costa oeste você tem atividades relacionadas à aviação? Sim, mas não às indústrias de base, e sim às indústrias de alta tecnologia, com destaque para tecnologias de informação. A letra B continua correta. Letra D. O termo belt não se refere às atividades industriais americanas, ficando restrito a setores primários. Pelo contrário, se refere também a setores industriais, a cordões industriais. E os belts que se destacam nos Estados Unidos são o Fruit Belt e o Cotton Belt, ambos ligados diretamente à indústria de alimentos e têxtil. Não são esses os cinturões industriais que se destacam nos Estados Unidos. Lembrando que eu estou falando dos cinturões industriais. Então a resposta correta é a letra B. Opa. Questão 13. A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse fenômeno é constatado através das disparidades nos números de habitantes de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso e o mais extenso da América, respectivamente. Lembrando que quando eu falo respectivamente, eu quero primeiro o mais populoso, depois o mais extenso. O país mais populoso do continente americano é os Estados Unidos e o mais extenso é o Canadá. Resposta correta, letra D. Ok? Questão 14. Vegetaçãozinha aqui, lindíssima. O bioma acima é denominado, pontinho, 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 estando presente em alguns países da porção norte do hemisfério norte. Tais como, aqui eu tenho a vegetação chamada de taiga ou floresta de coníferas. Tranquilo? Vegetação que ocorre principalmente na porção norte da região próxima ao Polo Norte. Tranquilo? Próximo ao Círculo Polar Ártico. Tranquilo? E eu tenho como opção correta aqui, que eu tenho, vamos lá, a vegetação de coníferas, a floresta de coníferas localizada no Canadá. Tranquilo? Taiga, professor, também está correto? Sim, mas Portugal não fica próximo dessa faixa polar norte, tranquilo? Não apresenta, então, a vegetação de taiga. Outros países que você vai encontrar essa vegetação, a parte norte da Europa, por exemplo, Noruega, e também a porção norte da Ásia, tranquilo? Onde nós temos o território da Rússia, uma região muito fria. E a última questão da nossa prova, analisando o mapa abaixo, podemos concluir que uma questão sobre o Canadá. Letra A, Toronto, Montreal e o Vale do Rio São Lourenço são as áreas mais industrializadas do Canadá? São. E por que são as áreas mais industrializadas do Canadá? Porque o Canadá tem um desenvolvimento e um povoamento muito espelhado com a porção norte dos Estados Unidos, tanto na costa leste, na costa oeste, quanto na costa leste. Aqui no Nordeste americano você tem uma concentração industrial antiga e, consequentemente, uma concentração populacional. E as indústrias canadenses elas começam a se localizar aqui, a se instalarem nessa região, assim como uma grande concentração populacional. Você tem um espelhamento muito grande dessa concentração populacional e de atividades econômicas. Por exemplo, aqui nessa região americana você tem as grandes planícies, onde você tem, por exemplo, a agricultura mecanizada. E aqui nessa região do Canadá você também tem as planícies centrais canadenses e também uma agricultura altamente mecanizada nesta região, ok? Então a opção correta da questão número 15 é a letra A. Aproveitando, eu vou ler as outras opções. A costa oeste do Canadá concentra a maior parte das indústrias do país, tendo o continente asiático o principal mercado consumidor desses produtos. A costa oeste tem uma relação muito grande com a Ásia, porém não é a maior concentração industrial que ocorre aqui nessa região. C. Não há relação entre a distribuição das indústrias canadenses e o desenvolvimento industrial do Nordeste dos Estados Unidos. Pelo contrário, acabei de provar e te mostrar. Letra D. O Canadá concentra um grande número de indústrias maquiladoras, principalmente na cidade de Vancouver e Quebec.
As indústrias maquiladoras, gente, está lá no norte do México, tranquilo? São indústrias que se apropriam do acordo do NAFTA entre os 3 países da América do Norte, instalam a sua produção ali e exportam a sua produção para outras partes do mundo, inclusive os Estados Unidos e também o Brasil. Letra E. O principal setor industrial do Canadá concentra-se no nordeste do país, assim como nos Estados Unidos. Não, concentra-se em uma importante região industrial nos Estados Unidos, no nordeste. Mas o nordeste do Canadá estaria aqui, ó. E não é o caso dessa região mais abaixo. Aqui seria o que? O nosso sudeste, a costa oeste e a porção sudeste do Canadá, no entorno dos Grandes Lagos e também aqui no Vale do Rio São Lourenço. Ok? Então fica aqui a correção das nossas 15 questões, tranquilo? Eu espero que vocês tenham acertado pelo menos 70%. E lembrando que todo o conteúdo da prova era o conteúdo das nossas aulas e também da nossa apostila. Tranquilo? Então, se você não foi bem nessa prova, refaça essa prova. Tranquilo? Estude em casa. Vocês têm tempo. E vocês, mesmo que não tenham tempo, arrumem um tempo para estudar. É importante, apesar desse distanciamento nesse período, a gente está mantendo o nosso conteúdo em dia e está assimilando esse conteúdo que é importantíssimo. Tranquilo? Quero desejar aqui um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima atividade. Beleza? Um beijo, gente!